Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que alegria estarmos juntos, iniciando mais um dia na presença de Deus. Eu desejo que a luz do Senhor ilumine a sua vida e a paz do Senhor inunde o seu coração através do Espírito Santo. Amém? Receba aí a paz do Senhor na sua vida. Vamos meditar na Bíblia nesse dia? Eu quero meditar com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 em diante nessa manhã. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E aqui eu quero parar um pouquinho nossa leitura e explicar para você, o contexto dessa passagem. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé foram às cidades anunciar o evangelho, muitas pessoas que não eram da comunidade judaica se converteram, eram os gentios, eram pessoas romanas e de diversos povos a quem o evangelho chegou a eles. E esses povos não tinham o costume da circuncisão, que era um mandamento de Deus para o povo de Israel. Agora eles estavam trazendo mais essa exigência. E vamos ver essa controvérsia, aonde ela vai levar essa discussão, aqui em Atos capítulo 15. Diz assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados da igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Aqui ele está lembrando do que aconteceu na casa do centurião Cornélio. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós mesmos? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Queridos, aqui nós vemos então no que resulta essa discussão. Nós vemos, por um lado, o evangelho sendo pregado às pessoas com alegria e anunciando o arrependimento e a salvação através da fé em Jesus Cristo. E as pessoas crendo e aceitando Jesus e recebendo Ele de coração. E por outro lado, um grupo de pessoas querendo impor sobre as pessoas regras e exigências para que elas sejam salvas. Não basta você ter Jesus, você tem que usar essa roupa. Não basta você ter Jesus, você tem que andar desse jeito. Não basta você ter Jesus, você tem que fazer tal sacrifício. Não basta você ter Jesus, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E no caso aqui era a exigência da circuncisão. E a circuncisão era só o primeiro de várias exigências. Eles queriam que o povo guardasse toda a lei de Moisés. E aqui quando nós falamos da lei de Moisés, pessoal, eles não estavam falando apenas dos 10 mandamentos
ou das leis morais de Deus, estavam falando das leis rituais, que falavam sobre a forma de se purificar depois de certa situação, sobre as impurezas, sobre isso, sobre aquilo, sobre os costumes envolvendo sacrifícios, sobre sábados, festas de lua nova. Inclusive, Paulo vai falar sobre isso na carta aos Gálatas, vai deixar bem claro que tudo isso eram sombras que apontavam para Deus, para Cristo, que Deus deu isso como ensinamento ao povo de Israel para falar de coisas mais profundas, mas que não está no guardar estas ordenanças de comidas, de roupas, de festas, de sábados. Não é nada disso que garante a salvação do homem. Pelo contrário, isso tudo aponta para Cristo e para a importância de nos separarmos para Deus. Então agora aqui, Pedro vai se levantar e vai dizer, olha, eles foram salvos não pelas ordenanças da lei, mas foram salvos pela fé em Jesus, como nós também fomos salvos. Ou seja, todos nós somos salvos de uma só forma, é pela fé em Jesus Cristo. É nos entregando de coração sincero e arrependido ao Senhor. É assim que entra a salvação. Então é muito bonito vermos como a primeira igreja se afastou do farisaísmo. O que é o farisaísmo? É essa cultura da época dos judeus que formava a comunidade dos fariseus, que era uma comunidade pautada em regras e pautada na cobrança de regras sem amor. Cuidado para que eu e você não nos tornemos fariseus. O fariseu é uma pessoa que ele lê a Bíblia, que ele conhece a teoria sobre Deus, mas que para ele tudo é uma regra. Ele vive só pela lei, ele é um legalista. E ele coloca esta lei não para ajudar os outros, mas para destruir a vida dos outros. Quem perseguiu e matou Jesus foram os fariseus. Contra quem Jesus falou mais fortemente nas suas pregações? Contra os fariseus. Inclusive Jesus falou o seguinte, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros pintados com cal. Por fora vocês são brancos e bonitos, mas por dentro vocês têm o quê? Podridão, carne podre, ossos secos. Vocês estão mortos, vocês são podres por dentro. Não limpem só o exterior do prato, mas limpem também o interior. É disso que Jesus está falando, que a lei por si só, ela não tem poder para mudar o coração do homem, mas o coração do homem, quando ele é transformado, quando ele se encontra com Deus, ele tem alegria em agradar a Deus, ele tem alegria em servir ao Senhor e busca saber a sua lei, porque ele ama o Senhor. Amém? Que sejamos menos legalistas e mais cheios do amor de Jesus. Esse é o meu desejo, é o desejo do Espírito Santo para a igreja, para você, que possamos viver o Evangelho de forma simples, humana, acolhedora, cuidando das pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Querido Deus e Pai, eu oro nesse dia, pedindo que o Senhor nos dê um coração sensível à Tua Palavra, que de forma alguma possamos nos achar melhores do que alguém que está agora chegando até Ti ou que está ainda distante de Ti, que possamos amar as pessoas e possamos, Senhor, inclusive amar aquele que está distante, aquele que está perdido, aquele que está no pecado. Livra-nos, Senhor, do farisaísmo, do legalismo. Livra-nos, Senhor, de acharmos que somos melhores porque talvez cumprimos alguns mandamentos. Eu quero pedir hoje, Senhor, dá-nos um coração como o coração de Jesus, que andava com os pecadores e os amava, mas que também anunciava o arrependimento. Senhor, eu peço, dá-nos a conversão do coração. Um coração convertido a Ti, um coração que Te ama e que busca a Tua vontade. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé.